12ª semana, parte 2. Coisa alguma pode ser mais ofensiva a Deus do que mutilar ou empregar maus dons a nós emprestados para serem consagrados a seu serviço. Está escrito: quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Há em toda obra importante, tempos de crise, em que há grande necessidade de que aqueles que se acham ligados à obra tenham mente clara. E importa haver homens que compreendam, com o apóstolo Paulo, a importância de exercer temperança em tudo. Há trabalho para realizarmos, obra difícil, diligente para nosso mestre. Todos os nossos hábitos, gostos e inclinações devem ser educados em harmonia com as leis da vida e da saúde. Podemos assim assegurar justamente as melhores condições físicas e possuir clareza mental para discernir entre o mal e o bem. A intemperança de qualquer espécie obscurece os órgãos perceptivos, enfraquecendo assim a faculdade nervosa do cérebro para que as coisas eternas não sejam apreciadas, mas sejam colocadas no nível das coisas comuns. As mais elevadas faculdades da mente destinadas a mais nobres desígnios são postas em servidão das paixões inferiores. Caso os hábitos físicos não estejam corretos, as faculdades mentais e morais não podem ser fortes, pois existe grande relação entre o físico e o moral. O apóstolo Pedro compreendeu isto e ergueu a voz em advertência: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Assim adverte claramente a palavra de Deus que, a menos que nos abstenhamos das concupiscências carnais, a natureza física entrará em conflito com a espiritual. As satisfações concupiscentes combatem contra a saúde e a paz. Estabelece-se um conflito entre os atributos mais elevados do homem e os inferiores. As propensões mais baixas, fortes e ativas oprimem a alma. Os interesses mais altos do ser são postos em risco pela satisfação dos desejos não santificados. O caso dos filhos de Arão foi registrado para benefício do povo de Deus e deve ensinar especialmente aos que se estão preparando para a segunda vinda de Cristo, que a condescendência com o apetite pervertido destrói os finos sentimentos da alma e afeta por tal forma as faculdades de raciocínio dadas por Deus ao homem, que as coisas espirituais e santas perdem sua santidade. A desobediência parece aprazível em vez de excessivamente pecaminosa. Os princípios da temperança são de vasto alcance e há perigo de os que receberam grande esclarecimento acerca desse assunto deixem de apreciá-lo. Deus requer que seu povo, que vive nestes últimos dias, vença toda a prática nociva, apresentando seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, a fim de poderem obter um assento à sua direita. É nosso dever cuidar de nós mesmos e lutar para pôr nosso espírito, nossa vontade e nossos gostos em conformidade com as recomendações de nosso Criador. Unicamente a graça de Deus nos pode habilitar a fazer isso. Pelo seu poder, nossa vida pode ser levada à harmonia com seus justos princípios. Ceifaremos aquilo que semearmos, e unicamente os que se põem em sujeição à vontade de Deus são verdadeiramente sábios. Caso os cristãos submetessem todos os seus apetites e paixões ao domínio de uma consciência esclarecida, sentindo ser seu dever para com Deus e seus semelhantes obedecer às leis que regem a vida e a saúde, teriam a bênção do vigor físico e mental, possuiriam poder moral para empenhar-se no conflito contra Satanás, e em nome daquele que venceu em seu favor, seriam mais que vencedores para seu próprio bem. Queremos que nossas irmãs que se estão prejudicando por hábitos errôneos abandonem-nos e venham para a frente e sejam obreiras na reforma, a razão por que muitos dentre nós cairão no tempo de angústia
é a frouxidão na temperança e a condescendência com o apetite. Moisés pregou bastante sobre esse assunto e a causa de o povo não haver entrado na terra prometida foi a repetida condescendência com o apetite. 9/10 da impiedade entre os filhos de hoje tem por causa a intemperança no comer e no beber. Adão e Eva perderam o Éden em virtude da satisfação do apetite, e só o podemos reaver mediante renúncia do mesmo. Há vitórias preciosas a ganhar, e os vencedores neste conflito contra o apetite e toda a concupiscência mundana receberão uma imarcessível coroa de vida, um bendito lar naquela cidade cujas portas são pérolas e cujos fundamentos são pedras preciosas. Não é esse prêmio digno de que por ele nos esforcemos? Não é digno de todo o esforço que nos seja possível envidar? Corramos, pois, de tal maneira que o possamos alcançar.